Olá, você está iniciando o vídeo treinamento sobre o tema Trabalho em Altura. Vamos falar de o que é trabalho em altura, hierarquia de proteção contra quedas, superfície padrão, equipamentos e EPIs, ancoragem, trabalhos em superfícies elevadas e plano de resgate. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Não é considerado trabalho em altura serviços de rotina no qual a estrutura de proteção contra quedas é planejada, superfícies de trabalho padrão. No planejamento do trabalho devem ser adotadas medidas de acordo com a seguinte hierarquia de proteção contra quedas. Eliminação de risco. Antes de iniciar uma atividade, deve avaliar se há medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução. Proteção coletiva contra queda. Se não há meios de eliminar, é preciso neutralizar ou isolar o risco. Um dos meios é o uso de equipamento de proteção coletiva. Sistema de restrição. É um meio de proteger o trabalhador através do uso de equipamentos de proteção individual, que restringem o movimento e, por sua vez, evita a queda de altura. Sistema de retenção. É adotado quando não é possível eliminar o risco de queda. Para isso, deve ser adotado um sistema para minimizar as consequências de uma queda, podendo ser de forma coletiva e, na sua impossibilidade, de forma individual, através de equipamento de proteção individual, EPI. Procedimentos de trabalho. Atividades com riscos específicos devem ter a aprovação do ESH local e corporativo. Conheça agora sobre superfície padrão. Uma superfície padrão é um tipo de plataforma que deve estar livre de aberturas no piso, com guarda-corpo duplo, rodapé nos 4 lados e com dispositivo que evite a abertura para escadas tipo marinheiro. A seguir, conheça os equipamentos e EPIs utilizados em atividades que envolvem trabalho em altura. Conectores são equipamentos destinados a prender o trabalhador a ancoradouros. Um exemplo é o mosquetão, que deve conter trava dupla. Ao utilizá-lo, sempre verifique o engate de autotravamento para garantir a segurança. Cinto e talabarte são equipamentos de proteção individual, que devem ser ajustados de forma adequada ao corpo do executante da atividade, ligado aos conectores. Para quem não sabe, o fator queda é o resultado obtido dividindo-se a distância de uma queda pelo comprimento da corda, ou do talabarte, que absorveu o impacto da mesma. Através da fórmula FC igual a HQ-CT, devemos obter um valor que geralmente vai estar entre 0 e 2. Sempre que o fator de queda for igual ou próximo de 0, teremos uma condição mais segura. Não inicie uma atividade sem inspecionar todos os equipamentos. Caso apresente defeito, degradação ou deformação, remova imediatamente e comunique o incidente ao líder da área. Após uma queda, os equipamentos deverão ser enviados ao fornecedor para avaliação, recertificação ou eliminação. Ancoragem. Ancoragem é um sistema definitivo ou temporário dimensionado para suportar o impacto de uma queda. As recomendações para os pontos de ancoragem são: o dispositivo de ancoragem deve ser capaz de sustentar as forças máximas aplicáveis numa queda. A ancoragem deve ser alta o bastante para que, em caso de queda, o trabalhador não tenha contato com o solo ou qualquer outro obstáculo. O ideal é que o dispositivo de ancoragem fique sobre a cabeça, para evitar o efeito de pêndulo. Os dispositivos podem ser temporários ou permanentes. Todos os componentes devem ser feitos de materiais de qualidade e resistentes ao tempo e ao manuseio. Existem ancoragens para aço, concreto, telhados e outros estilos especializados, como postes e beirais. Um ancoradouro projetado é aquele projetado e aprovado por um profissional de engenharia. Já um ancoradouro não projetado é uma estrutura já existente no local da atividade, que pode ser utilizada para a ancoragem após avaliação e aprovação por uma pessoa qualificada. Conheça a seguir as recomendações para trabalhos em altura com escadas.
Existem vários tipos de escadas. As mais utilizadas são as simples, extensão, tesoura. Também temos os modelos plataforma e fibra. Essa última utilizada em trabalhos elétricos. Antes de utilizar uma escada, é preciso verificar o peso máximo suportado pela escada. Só é permitido uma pessoa de cada vez nas escadas, inclusive nas escadas tipo tesoura. Tenha certeza de que os degraus e os montantes não estejam quebrados ou danificados. Verifique também parafusos e dobradiças. Os tirantes das escadas tipo tesoura devem permanecer na posição máxima de abertura. Não é permitido o uso de cordas, arames ou fios como limitadores de curso. Nunca apoie em tirantes, limitadores de uma escada tesoura. Sempre verifique se as cordas da escada estão no estado e comprimento adequados, se as sapatas estão em boas condições e se o cabo de ajuste da escada extensível não está gasto ou retorcido. Se a escada tiver algum defeito ou falha, deverá ser imediatamente etiquetada e levada para manutenção. 4x1 é a proporção utilizada para posicionar uma escada com segurança. Toda escada deve ter uma base sólida, antiderrapante e pés nivelados. Ao utilizar escadas, não apoie ou posicione a escada em superfícies instáveis, em pisos como brita, grama, cascalho, etc. Providenciar uma base sólida e antiderrapante. Não apoie em locais de acesso. Nesses casos, as portas devem estar trancadas, sinalizadas e isoladas. Não escale os 3 últimos degraus de uma escada e mantenha a área ao redor do topo e na base desimpedidas. Nunca use escada tipo tesoura como escada simples. Caso necessite transportar materiais, eles devem ser levados em bainhas, sacolas ou içados por meio de talhas. Não utilize cordas para fazer içamentos. Nunca amarre 2 escadas simples para obter uma escada extensível. Escadas simples devem ser amarradas no ponto de apoio superior para evitar escorregamento ou queda. Quando não for possível, outro colaborador pode segurá-la. Ajustes e movimentos devem ser feitos somente no chão e nunca quando estiver sobre a escada. Atenção! Nunca utilize escadas em áreas externas quando houver chuvas ou relâmpagos. Fique atento! No caso de troca de telhas, a passagem de veículos e pessoas deve ser interrompida interna e externamente, com sinalização de segurança no local. Não se esqueça que não podemos ter telhas ou qualquer material solto em cima de telhados. Conheça agora informações importantes sobre andaimes. Os tipos de andaimes mais comuns são: andaime multidirecional, andaime tubo-abraçadeira. Os andaimes devem ser montados por profissionais qualificados e a necessidade de elaboração de projeto de montagem deve ser analisado conforme exigências da norma vigente e procedimentos internos. O armazenamento das peças do andaime é parte muito importante do processo, pois uma área limpa e organizada temos menos probabilidade de acontecer acidentes. O armazenamento das peças do andaime. Os 5 itens que devem ser observados em uma montagem de andaime são: montagem, plataforma, acesso, amarração e sinalização. Quando o andaime estiver sendo montado, sinalize-o com a placa padrão na cor vermelha. A montagem e desmontagem de andaimes deve ser realizada por, no mínimo, um montador e um ajudante. Atenção! As modificações no andaime não poderão ser feitas com o usuário sobre ele. É proibido montar andaime próximo à rede elétrica ou equipamentos energizados. Certifique-se de que não haja possibilidade de contato da estrutura do andaime com partes energizadas. As plataformas de trabalho dos andaimes coletivos devem possuir largura mínima de 90 centímetros e as individuais devem possuir largura mínima de 60 centímetros. Não é permitido nenhum tipo de fresta nos pisos que possam ocasionar queda de ferramentas, tropeços ou torções. Não é permitido usar lonas para tapar os vãos. O vão máximo permitido entre tábuas deve ser de 2 centímetros.
Quando o piso for de madeira, a mesma deve ter boa qualidade, seca e sem nós e rachaduras. O piso deve possuir espessura mínima de 2,5 cm. Cuidado com as pinturas que podem encobrir imperfeições do material. Verifique se o acesso pela escada está equipado com proteção contra quedas. Todo andaime deverá prover acesso adequado para o pessoal em todos os níveis, sem comprometer a livre circulação e a segurança dos operários. É necessário que a porta esteja fechada e travada. Um andaime deve estar fixo sempre que necessário em uma estrutura segura, que o suporte. Se não for possível fixar o andaime, ele deverá ser estaiado sempre que a altura atingir 4 vezes a menor dimensão da base. Jamais escale as estruturas dos andaimes. Em algumas situações, o andaime poderá ser liberado com utilização restrita. Para isso, deverá ser fixado ao andaime a placa amarela. Nesses casos, a proteção contra queda é requerida. Quando o andaime estiver pronto para utilização, inspecione e sinalize com placa de permissão para o trabalho na cor verde. Não utilize sobre o piso de trabalho do andaime ou PTAs, escadas ou outros meios para atingir lugares mais altos. Jamais projete o corpo para fora do guarda-corpo do andaime. Não acumule material em cima do andaime. O piso deve estar livre para a movimentação dos executantes e, ao final do expediente, sem nenhum tipo de objeto. A capacidade máxima permitida deve ser respeitada. Atenção! Líquidos infláveis não devem ser depositados sobre o piso do andaime, exceto para uso imediato em quantidades mínimas necessárias. Não faça uso do andaime em áreas abertas durante o período de chuva, ameaça de descargas atmosféricas ou com ventos fortes. Lembre-se, extensões elétricas para a utilização de ferramentas, equipamentos elétricos sobre andaimes devem possuir um disjuntor residual. Verifique se as pessoas que irão trabalhar estão sob efeito de medicamentos, álcool ou drogas. Essa avaliação é primordial antes de iniciar o trabalho. Plataforma móvel para trabalho em altura. Uma plataforma móvel para trabalho em altura é um equipamento móvel que utiliza hastes hidráulicas para elevar uma plataforma padrão até um local elevado de trabalho. Deve-se verificar se o operador possui autorização para a operação do equipamento. O executante deve estar portando o crachá de identificação constando treinamento. O operador de solo só pode operar a plataforma em casos de emergência. Fora isso, fica proibida operar plataforma do solo com pessoas no cesto. Antes da utilização da plataforma, o operador deve realizar inspeção no equipamento e assinar o checklist. Garanta que o manual de operação esteja junto à plataforma. Nunca prenda o cinto de segurança em ancoradouros fora da plataforma. Conecte ao ponto de ancoragem da plataforma, exceto quando for necessário sair do cesto para acessar edificações. Não utilizar a plataforma móvel para trabalho em altura em solos instáveis ou irregulares. Se necessário, utilize pranchas de madeira ou metal para a estabilização do solo. Só opere plataformas móveis para trabalho em altura próximas às linhas elétricas ou subestações, se estiverem desenergizadas. Quando a plataforma estiver sendo utilizada em áreas próximas à movimentação de carga, deve-se adotar medidas específicas que evitem colisões. Comunique sempre às pessoas quando houver uma atividade que envolva plataformas. O piso da gaiola da plataforma deve estar sem lama, óleo, graxa ou outras substâncias escorregadias. Não utilize a plataforma durante o período de chuva, ameaça de raios ou ventos fortes. Não utilize plataformas para elevar materiais de montagem, exceto ferramentas e elementos de conexão necessários para a montagem ou instalação. Nunca exceder o limite de carga estabelecido pelo fabricante. Durante o deslocamento da plataforma, é permitido somente uma pessoa dentro da gaiola. Nunca eleve a plataforma enquanto estiver em movimento. Movimente a plataforma sempre virando de frente para a direção do deslocamento. Atenção! Antes de sair da plataforma, verifique se ela está totalmente parada e retire a chave do contato.
A seguir, entenda sobre plano de resgate. É o plano criado para orientar os trabalhadores autorizados no que deve ser feito em uma situação de emergência ocorrida em uma atividade de trabalho em altura. Deve-se planejar como será o plano de resgate antes de realizar a atividade em altura. Os requisitos mínimos para um plano de resgate em altura ser efetivo são: possuir ancoradouro, uma equipe treinada em salvamento em altura, tempo de resposta, técnicas, equipamentos, capacitação e comunicação. As atividades de trabalho em altura deverão estar cobertas por análise de risco e procedimento aprovado, bem como treinamento apropriado e métodos de resgate. Devemos ter uma equipe treinada em salvamento em altura, que tenha domínio das técnicas de progressão usando os equipamentos de proteção pessoal. O autorresgate. O autorresgate é uma prática pessoal de atuação imediata com recursos próprios, possibilitando o retorno a uma superfície segura. O tempo de resposta é quando o trabalhador não pode ficar pendurado por mais de 15 minutos para que evite o trauma de suspensão. A equipe de resgate deverá possuir conhecimento de primeiros socorros e preparação específica sobre as técnicas de evacuação e soltura de um executante. A brigada de emergência deve estar envolvida no plano de resgate. É muito importante definir qual o sistema de comunicação será utilizado durante a atividade de trabalho em altura. Contato via rádio ou presencial. A pessoa aciona, via rádio ou presencialmente, o executante de 15 em 15 minutos até que o trabalho seja finalizado. Sistema de parceria. Uma segunda pessoa presente no local durante toda a atividade. Agora, chegou a hora de você conhecer informações importantes sobre o tema Espaço Confinado. Vamos falar de o que é espaço confinado, permissão de trabalho, análise de riscos, sistema de descontaminação e ventilação artificial e plano de resgate. Espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Entenda agora sobre permissão de entrada em espaço confinado. Para trabalhos em espaços confinados, uma permissão específica deve ser aberta. Sem ela, é proibido o trabalho. Antes de iniciar qualquer atividade, conheça e tire suas dúvidas sobre a permissão de entrada em espaços confinados. Ao final do serviço ou do turno de trabalho, todas as permissões devem ser fechadas no local de execução da atividade. É responsabilidade do funcionário deixar a área de trabalho melhor do que antes. Faça a diferença. Lembre-se, a permissão deve ser encerrada nas seguintes condições: ao término das atividades, quando surgir uma nova condição de perigo que ofereça um risco não previsto. Se houver interrupção do trabalho, o teste deve ser feito novamente junto com uma permissão de trabalho. Entenda que conhecer e entender os riscos associados ao espaço confinado, bem como o plano de resgate, é essencial para garantir um trabalho seguro. Os EPIs utilizados devem estar de acordo com a análise de risco da tarefa. Recomenda-se o uso de cinto de segurança para facilitar o resgate. Quando se trata de isolar a área, é obrigatória a utilização de sinalizações de advertência e barreiras de isolamento, tais como cercas plásticas, cones, cavaletes e correntes. O acesso de pessoas não autorizadas não é permitido. Saiba agora sobre análise de riscos em espaços confinados. Antes da entrada em espaço confinado, deve-se avaliar todos os perigos envolvidos e evidenciar na análise de risco, a fim de mostrar todos os passos para se fazer uma atividade segura. Todos os envolvidos no trabalho devem ler, entender e aplicar o procedimento de análise de risco. A seguir, você vai conhecer alguns perigos que podem ser encontrados nos ambientes confinados. Os perigos atmosféricos podem estar presentes ou serem criados durante a execução das atividades,
como pintura, limpeza, uso de ferramentas pneumáticas, soldagem ou outros serviços a quente. Gases asfixiantes são aqueles que deslocam o ar atmosférico e podem tornar a atmosfera deficiente de oxigênio. Podemos citar alguns mais comuns: nitrogênio, N2, argônio, AR, hidrogênio, H2. São causas de deficiência de oxigênio: combustão de substâncias inflamáveis através da solda oxiacetilênica, corte oxiacetilênico, aquecimento com chama, reações químicas presentes na secagem de pinturas, oxidação de superfícies. Antes de entrar no espaço confinado, não se esqueça de fazer a medição de gases para identificar a presença de agentes tóxicos no seu interior. Ação de bactérias. Fermentação de materiais orgânicos em decomposição. Consumo de O2 ou emissão de gases tóxicos. Rápido consumo de oxigênio pelos próprios trabalhadores dentro do mesmo espaço confinado. A atmosfera do espaço confinado deverá ser continuamente monitorada. No caso dos perigos atmosféricos tóxicos, os gases tóxicos são venenosos e podem ser perigosos à vida dependendo da concentração e tempo de exposição. Podemos citar alguns exemplos mais comuns: amônia, dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio, gás cloro. Em perigos atmosféricos inflamáveis, os gases e vapores inflamáveis são substâncias que, misturadas ao ar e recebendo calor adequado, entram em combustão. Como exemplos, podemos citar poeiras explosivas e vazamentos de produtos inflamáveis e químicos. Em perigos físicos, é recomendado manter aberto, além da boca de visita, no mínimo um respiradouro para auxiliar na movimentação do ar dentro do espaço confinado. A ventilação deverá ser contínua enquanto permanecerem pessoas no interior do espaço confinado. Há também os perigos mecânicos, causados pelo movimento das partes móveis de máquinas e equipamentos, como pás rotativas, hélices, correias ou interferência de estruturas, peças e tubulações. Todos os equipamentos e fontes apresentando potencial para liberar energia perigosa relacionado ao espaço confinado devem ser fisicamente desenergizados e travados, de acordo com o procedimento de bloqueio de energias. Os espaços confinados que envolvam vasos, equipamentos e tubulações devem estar despressurizados e livres de quaisquer tipos de energias residuais. Em caso de riscos biológicos ocasionados por contato do homem com micro-organismos, vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos, é necessário que o local de trabalho seja devidamente limpo, conforme procedimentos de operação e segurança. Um exemplo disso pode ser os trabalhos em tanques de tratamento e redes de esgoto. A condição térmica também pode ser um perigo. Por isso, deverá atender aos limites previstos pela legislação NR15. E caso haja suspeita ou reclamação de desconforto, deve-se avisar o time de segurança. Outro perigo que deve ser considerado é o de engolfamento, por se tratar de uma condição em que uma substância sólida ou líquida, finamente dividida e flutuante na atmosfera, que pode envolver uma pessoa, soterrando-a, podendo até causar a morte. Em ambientes com ausência de iluminação, a iluminação artificial deve ser providenciada para o interior do espaço confinado, de modo que possa garantir segurança aos trabalhadores autorizados na execução das atividades. Fique atento! Os equipamentos de iluminação, inclusive lanterna de mão, devem ser à prova de explosão quando forem utilizados em áreas classificadas ou locais ainda não monitorados. Estes equipamentos devem possuir laudo de conformidade conforme solicitado pela legislação vigente, NR10. E no caso das extensões, cabos ou tomadas utilizadas para a alimentação dos equipamentos devem estar protegidos por DR. Existe o risco de encontrar animais peçonhentos, como cobras, aranhas, escorpiões e abelhas ao trabalhar em locais fechados, por isso, tenha cuidado. Entenda um pouco sobre sistema de descontaminação e ventilação artificial. A ventilação artificial serve para evitar o risco de explosão, asfixia,
intoxicação ou diminuição da temperatura em espaços confinados. O purga é a limpeza da atmosfera, tornando-a pura, expelindo o ar nocivo por ventilação. Lavagem com água ou vapor. Importante: deverão ser utilizados somente equipamentos aprovados ou à prova de explosão. Ventiladores e exaustores portáteis devem ser posicionados nos espaços confinados, de modo que não tenha reduzida a sua eficiência operacional, conforme a recomendação do fabricante, e nem atrapalhem o desenvolvimento do plano de resgate. Quando o equipamento estiver sendo usado para a descontaminação, deve-se providenciar o isolamento e a sinalização de toda a área para evitar o acesso de pessoas. Nas atividades de solda, corte, pintura, lixamento, aplicação de base para pintura ou varrição no interior dos espaços confinados, a exaustão contínua é obrigatória e deve-se atentar para o uso de proteção respiratória adicional. Para serviços a quente no interior de espaços confinados, deve-se assegurar a completa remoção de contaminantes. É proibida a ventilação com oxigênio puro. O teste de atmosfera deve ser feito sempre antes, durante e depois de um trabalho em espaço confinado. Em toda a área, mas em cima, no meio e embaixo. Se houver interrupção do trabalho, o teste deve ser feito novamente junto com uma permissão de trabalho. Fique atento, os testes iniciais devem ser realizados com o sistema de ventilação mecânica desligado, a fim de determinar o perigo potencial caso os sistemas de ventilação falhem durante a execução dos serviços. O teste final antes da entrada deve ser feito com o sistema de ventilação mecânica operando. Conheça agora sobre o plano de resgate. O plano de resgate deve ser planejado analisando todos os riscos e cenários possíveis. Deve possuir uma estratégia de remoção segura de pessoas do espaço confinado em caso de emergências. Todos os membros da equipe de resgate devem saber e entender como é o plano de resgate no ato de aprovação da permissão de entrada. No mínimo, um membro da equipe de resgate deve ter treinamento em primeiros socorros e reanimação cardiopulmonar. Todos os equipamentos deverão estar prontos para o uso no local de trabalho. Maca envelope, sistema de resgate, tripé, exaustor, insuflador, cintas de ancoragem, cintos de segurança, detector de gás. Os equipamentos definidos para as ações de resgate e primeiros socorros devem estar disponíveis em perfeitas condições operacionais para o uso imediato. Os tipos de resgate podem ser: autorresgate é quando o próprio trabalhador, ao perceber alguma situação de risco, sai sozinho do espaço confinado. Caso haja necessidade de resgate dentro do espaço confinado, você deve fazer o teste de atmosfera antes de entrar. Resgate sem entrada. Quando a pessoa não consegue o autorresgate, o observador deve convocar assistência e iniciar o plano de resgate, buscando o salvamento pelo lado de fora do espaço confinado. O observador, vigia, precisa ser capaz de utilizar todos os equipamentos de resgate externo, sem entrada, especificados para o trabalho. Resgate com entrada. Uma equipe qualificada de resgate deve estar disponível, provida do plano de resgate, equipamentos e treinamentos requeridos para resgate com entrada, caso o resgate externo não seja possível. Só entre no espaço confinado após certificar que ele esteja seguro. Uma figura importante dentro do plano de resgate é o do observador de segurança, que tem a responsabilidade de conhecer os riscos do ambiente, possuir treinamento de espaço confinado e primeiros socorros, e estar presente em todas as atividades de espaço confinado. O observador de segurança deve estar exclusivamente envolvido somente na atividade, não podendo executar outros trabalhos, permanecendo do lado de fora junto à entrada do espaço confinado e mantendo a comunicação contínua com os trabalhadores. O trabalhador deve comunicar ao observador de segurança as situações que possam fugir do escopo inicial ou quaisquer anormalidades. A comunicação pode ser verbal ou visual. Chegamos ao fim desse vídeo treinamento. Todas essas informações são muito importantes para a execução dessas atividades com segurança. Lembre-se sempre delas.